Olá, essa é a nossa devocional de número 37. Bom, hoje vamos ler Romanos, capítulo 8, versos 26 e 27. Vamos à leitura. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece o interior do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Bom, esse capítulo 8 nós estamos vendo aqui, né? Essa parte em que nós temos certeza da salvação pelo ministério do Espírito Santo, né? Através da obra de Cristo na cruz. Então, o que nós vemos aqui? Primeiro, hoje nós vamos ver que o Espírito Santo, né? Ele é um auxiliador e ele nos ajuda nas nossas fraquezas, né? Porque somos limitados como seres humanos, né? E o que é essas fraquezas? Essas fraquezas, às vezes, é um anseio, um desejo, uma vontade que não seja coerente com a vontade de Deus. Não combine com os planos e vontade de Deus, né? E aí, outras questões, como, por exemplo, a gente de repente pode orar porque alguma coisa está nos incomodando, alguma coisa está nos perturbando, e aí a gente pede a Deus para que tire, para que nos alivie, nos mude aquela circunstância, aquela situação, mas de repente aquela situação foi promovida por Deus, mas a gente é limitado, a gente não consegue entender. Então, o Espírito Santo, ele vem nos auxiliando, né? Nos auxiliando nesses pontos de limitação e de fraqueza da nossa parte, né? Por exemplo, o que vai ser citado a seguir, que é: pois não sabemos como orar, né? E às vezes a gente não sabe levar a Deus os nossos pedidos, e não é só assim na forma de falar, não é isso não. É realmente porque não estamos pedindo conforme a vontade de Deus, né? Então, o Espírito Santo, o que ele faz? Né? Ele ouve as nossas orações, os nossos pedidos, né? Aquilo que nós levamos a ele. Ele pega isso daí e faz as correções, né? Para ficar conforme a vontade de Deus. E aí, ele leva a Deus essas orações em conformidade à vontade do Pai, para que o melhor seja feito em nossas vidas. E aí, nós, às vezes, não recebemos aquilo que a gente pede, recebemos uma coisa diferente, né? Mas Deus atendeu os pedidos do Espírito Santo, porque ele pede o que é melhor para nós, que é a vontade de Deus. Então, esse não saber orar é quando o Espírito Santo atua, nos auxiliando, né, e levando a Deus os nossos pedidos de maneira coerente com a vontade de Deus, né? E aí, então ele nos auxilia nessas nossas limitações, porque a gente não conhece todo o plano de Deus, tudo que está acontecendo em todos os lugares, em todos os momentos, e Deus sabe, né? A gente não sabe todos os desígnios de Deus, né? Mas o Espírito Santo sabe, né? Então, essas limitações nossas, que às vezes, né, não nos permite ver o plano maior de Deus na nossa vida e entender o que se passa nas nossas vidas, nos faz orar de maneira errada, né? Então, o próprio Espírito faz isso por nós, né? E ele intercede com gemidos inexprimíveis. O que é interceder com gemidos inexprimíveis? Significa que o Espírito Santo, ele intercede com intensidade por nós, de maneira tal que ele intercede com palavras que são indizíveis, inexprimíveis. Ele se envolve em nosso favor, ele peleja em nosso favor, né? Então, isso significa que ele está envolvido, né,
nessas orações diretamente levando elas a Deus de maneira intensa, né? E de maneira tão profunda que é indizível. E aí nós temos o verso 27, que fala sobre aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Já explicou, né? O que eu tinha falado antes. Porque o Espírito Santo, ele conhece, né? Aquele que sonda os corações, né? Deus sonda os corações, né? Ele conhece a intenção do Espírito. Então, essa unidade entre Deus e o Espírito Santo, o fato de serem um sabe a vontade do outro. E é por isso que o Espírito Santo, né, ele pede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, né? A gente já viu essa ilustração algumas vezes, mas eu acho que ela é cabível aqui. Uma criança pequena, de repente, está com sede, vendo um copo, um líquido transparente, e aí ela pede para beber. Mas o pai sabe que aquilo ali é um álcool, é uma água sanitária, é um líquido perigoso, venenoso. Então, o pai, sabendo que o filho quer matar a sede, não dá aquilo que ele pede, mas dá a água, que é o que vai matar a sede dele, né? Então, ali o Espírito corrigiu, né, aquele pedido, né, em oração, para que o filho recebesse algo conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus, nesse caso, por exemplo, seria matar a sede do filho e não matar o filho, né? Então, o Espírito Santo, ele opera dessa maneira na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, né? Ele ajuda a gente nessas fraquezas, ele auxilia a gente no como orar. É muito importante essa ação do Espírito Santo, porque ele está conduzindo a nossa vida, né, através da intercessão, para que vivamos uma vida segundo a vontade de Deus, né? Então, nós precisamos ter uma vida de oração, né, e confiar que Deus vai ouvir a nossa oração. Ainda que essa resposta não seja o que a gente esperava, porque o Espírito Santo está agindo nessa oração de forma que a vontade de Deus seja feita, né? Então, o objetivo final é que a vontade de Deus seja feita e que Deus seja glorificado na nossa vida. E às vezes isso acontece por meio de um sofrimento, né? Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho de sua carne. E 3 vezes Deus disse não. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Há muitas vezes em nossas vidas em que passamos sofrimentos, em que Deus vai nos responder diferente do esperado, né? Na verdade, aquele sofrimento, ela é uma disciplina, ela é uma correção, ela é uma coisa para nos fazer desapegar dessas coisas dessa vida, né? Porque Deus não está preocupado se você já tem sua casa própria, se você já tem o seu carro, se é um bom carro, se você conseguiu um bom emprego, se você vai ser promovido. Deus está preocupado com o nosso caráter, está preocupado com o desenvolvimento da nossa fé, da nossa salvação, e não com as coisas desse mundo, ainda que ele seja bom e nos permita experimentar algumas bênçãos terrenas, né, e algumas dádivas, mas algumas vezes isso não vai acontecer. E o sofrimento, na verdade, é uma forma de Deus nos manter perto dele, no aspecto de nós não ficarmos tão presos às coisas, os confortos dessa vida. Outro ponto que eu acho importante nós salientarmos, né, é sobre a questão da intenção do coração, né? Deus conhece a intenção do nosso coração. E às vezes, por causa dessa nossa fraqueza,
nós pedimos coisas com as intenções erradas, né? E às vezes nós não alcançamos essas coisas e não compreendemos. Por exemplo, a gente pede a Deus para abrir a porta de um emprego, mas de repente aquele emprego, ele vai te afastar de Deus, seja pelo horário, seja pelas companhias, seja pela ideologia da empresa, seja pelo que for. Deus sabe que aquilo não vai ser bom, né, para o plano maior que ele tem para você, né, que é vida eterna. E aí você não recebe essas coisas e vê os outros recebendo as coisas acontecendo e você não compreende, mas ele sabe a intenção. Que muitas vezes a gente coloca os nossos sonhos, mas não os submete à vontade de Deus. E os nossos sonhos, no final, não têm as intenções corretas. Porque se as nossas orações podem estar equivocadas, as nossas intenções também. Você quer um carro para quê? Você quer uma casa para quê? Você quer um novo emprego, um emprego melhor, ganhar mais para quê? Onde os seus sonhos encaixam no reino de Deus? E o Espírito Santo, sabendo desse plano maior de Deus, ele vai levar a Deus as suas petições conforme a vontade do Senhor, porque é boa, é perfeita, é agradável, né? Então nós precisamos aprender esse papel do Espírito Santo em levar a Deus, né, as nossas petições. Então, vamos para algumas aplicações, né? A primeira aplicação que eu gostaria de fazer é o seguinte: você tem uma vida de oração? Tem uma vida em que você compartilha com Deus tudo que você está no seu coração? E às vezes algumas pessoas, né, por conhecer os atributos de Deus, Deus é onisciente, Deus é todo-poderoso, Ele é soberano, Ele já sabe tudo que eu quero, tudo que eu preciso, eu não preciso ficar orando. E na verdade não é isso. A oração é uma forma não de levar a Deus o conhecimento do que você quer, né, do que você deseja, do que você precisa. Deus já sabe e Deus já tem para você o que você precisa. Na verdade, a oração é uma forma de expressar confiança em Deus, porque Ele é a pessoa mais importante na sua vida. E para Ele você vai levar suas necessidades, os seus anseios e a sua gratidão, porque orar não é só pedir, né? É confessar pecado. É muito importante na sua oração você separar tempo para confessar pecado, para você agradecer as dádivas de Deus, das mais simples e singelas às mais extraordinárias. Não deixe de ter um hábito de oração. Não deixe isso para um dia da semana. Que seja constante, que seja diário, essa demonstração de confiança em Deus. Porque quando você fala com alguém que você não vê, né, você está expressando, né, a sua fé que Ele existe, que Ele te ouve como filho, né, e que Ele atenderá em conformidade à vontade dEle. E que você confia que aquilo que Ele responder, né, será o melhor, né, conforme a sua vontade. Então, uma vida de oração. E aí, de repente, você tem até... irmã, realmente, eu tenho vontade de ter uma vida de oração, mas eu não sei como orar. Esse versículo nos liberta completamente disso, porque ele afirma que nós não sabemos como orar, né? Ele está afirmando isso, né? Nós não sabemos, mas o Espírito Santo entra realmente nessa parte em que não sabemos orar, né? Porque não importa como você vai orar, o Espírito Santo vai interceder por você em conformidade à vontade de Deus. Então, tem essa confiança, né? Você não precisa saber orar. Mas eu tenho uma dica também, que é o seguinte: se você gostaria de saber como orar, para que as intenções das suas orações sejam melhores possíveis, pesquise na Bíblia pessoas que oraram e através da palavra de Deus retire como é a oração. Exemplo é o Pai Nosso, né? O Pai Nosso é um bom exemplo de oração para nós, né? Ele vai começar falando
umas 3 primeiras frases sobre Deus, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aí começa a falar de você, né? Vai falar de você e dos outros, né? Das suas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado, né? Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, né? Então, o Pai Nosso já é uma aula do que nós devemos orar. Agradecer, adorar a Deus, apresentar as nossas necessidades, pedir perdão, né? Apresentar um coração quebrantado que também está disposto a perdoar, né? Não pedir a Deus para que a gente não caia em tentação, para que a gente seja livre, né, dos maus desse mundo. Então, você já tem ali uma instrução para oração. Então, tenha uma vida de oração. Fique tranquilo que o Espírito Santo vai corrigir a sua oração. E se quiser aprender a orar, a Bíblia é a fonte para lhe ensinar como você deve orar, né? E por fim, aprenda a receber a resposta de Deus. Deus, ele sempre responde às nossas orações. Acontece que às vezes ele vai responder diferente do que pedimos. Então, o que talvez achamos que não é uma resposta, na verdade é apenas uma negativa de Deus, é um não, né? Ou às vezes vem de forma diferente, né? O pedido da nossa oração. Nem sempre vai vir do jeito que a gente esperava. Na verdade, por causa da nossa fraqueza, das intenções erradas do nosso coração, geralmente não vem do jeito que a gente pede, né? Ou às vezes não vem no tempo que a gente pede, né? Leva muito mais tempo do que a gente esperava. Então, o que nós temos que fazer é nos posicionarmos diante de Deus nas orações, confiando que a vontade dele é a melhor e recebendo com gratidão, né, a resposta do Senhor. Então, vamos para a oração? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o teu Espírito Santo intercede por nós com intensidade. E o Espírito Santo dá tamanha importância e valor que ele ora com gemidos inexprimíveis. Muito obrigada, Senhor, porque ele pede não conforme as nossas intenções, mas ele conhece a tua vontade. Então, ele transmite ao Senhor as orações em conformidade ao teu querer. E que possamos aprender a orar. Ó Deus, possamos ter o hábito de orar e que possamos confiar na sua resposta, porque o Senhor é um Deus bom que nos responde e nos responde de maneira a ser o melhor para nós. Ó Deus, muito obrigada pela oportunidade de falar contigo, mesmo sendo fracos. Em nome de Jesus. Amém.